O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Será realizada uma sessão solene em homenagem ao Dia das Colônias. Veja agora na íntegra a sessão do dia 26 de outubro de 2010. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 23ª reunião da 4ª sessão ordinária. Reunião essa solene em comemoração ao Dia das Colônias. Inicialmente, eu gostaria de convidar algumas pessoas para compor a mesa dos nossos trabalhos. Convidamos para fazer parte da mesa o presidente da Associação das Colônias, o senhor Vicente Alfaia. Solicitar ao vereador Jorge Carvalho que faça as honras, por gentileza. Convidamos para compor a mesa dos nossos trabalhos, representando o prefeito em exercício, Demerval Barbosa Moreira Neto, Dr. Roosevelt Conci, nosso secretário de Cultura. Convidamos ainda ex-vereador, ex-presidente desta casa, autor desta tão honrosa lei, Eduardo Valentim. Eu gostaria de convidar também para compor a mesa dos nossos trabalhos. Solicitar ao vereador professor Pierre que faça as honras desse lado, por gentileza. Fechando a composição da mesa dos nossos trabalhos, convidamos Dom Ednei Gouveia, nosso bispo diocesano.
Bem, composta a nossa mesa, vamos dar início aos nossos trabalhos. Convidar a todos para que de pé possamos ouvir o hino de Nova Friburgo, logo após o hino nacional.
Bem, senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer da nossa imensa satisfação e orgulho em receber a todos nesta noite tão especial para a nossa casa, para a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Uma lei de autoria do nosso ex-presidente, vereador Valentim, que colocou no nosso calendário, no calendário da Câmara Municipal de Nova Friburgo, anualmente, a realização deste evento. E é com muita satisfação, com grata satisfação, com empenho, com orgulho, que nós recebemos aos senhores e senhoras nesta noite, que não são friburguenses, não estão aqui por acaso, mas que bravamente deixaram seus países, lugares de origem, os antepassados, pessoas que acreditaram, que vieram em busca de um novo momento, de uma terra desconhecida, um outro idioma, mas que vieram para cá acreditando, com certeza, em dias melhores, em perspectivas, criaram raízes, constituíram família, abriram negócios e ajudaram a criar a nossa história, a contar a nossa história dia a dia. E graças a muitos dos senhores, a muitos dos antepassados de todos os senhores, é que Nova Friburgo é o que é hoje, uma cidade que nos enche de orgulho, prazerosa, com um povo ordeiro, acolhedor, uma rica gastronomia, uma rede hoteleira que cada vez mais tem trabalhado no intuito de receber melhores os nossos turistas. Baseado tudo isso é que nós somos, e eu, em nome desta casa, em nome de todos os vereadores, quero saudar a todos e dizer o nosso muito obrigado por toda a história de vida dos senhores e de todos os antepassados que ajudaram a construir o que nós vemos hoje, que nos enche de orgulho, que é a nossa tão querida e abençoada Nova Friburgo. Gostaria de abrir os trabalhos, agradecendo, portanto, a cada um dos senhores. Dizer que nesta noite nós convidamos a todas as colônias, como tem sido praxe, e algumas, infelizmente, não mandaram os seus respectivos homenageados, não estiveram presentes, mas das que responderam os nossos ofícios, que faz presente desta noite, nós temos a colônia alemã, presidente, a senhora Dalva Brust. Eu peço desculpa aqui se eu mencionar o nome de algum errado, assim, uma pronúncia errada, e traz como homenageada a senhora Carmen Arendts. Temos a colônia da Áustria, a sua presidente, a senhora Lola Vombum, e homenageado o senhor Armindo Miller, conhecido nosso, a colônia da Espanha, que presidente é o senhor Vicente Alfaia, e tem como homenageada a senhora Dirce Montechiari, a colônia da Hungria, presidente a senhora Eva Jordão, homenageado o senhor Peter Buski, mais um conhecido nosso, que eles todos são, mas alguns da minha parte, por exemplo, a colônia japonesa, presidente o senhor Motomo Watanabe, e a nossa homenageada, a senhora Patrícia Fujimaki, a colônia do Líbano, o presidente Gilberto Sader, mais uma pessoa bastante conhecida, nosso homenageado, o senhor José Nader, a colônia pan-africana, a senhora Ilma Santos, nossa presidente, e o homenageado, a senhora Celice Martins, a colônia de Portugal, nosso presidente, o Giovanni Carriero,
e o homenageado, o senhor José Alberto Lopes, a colônia suíça, presidente, o senhor Geraldo Tuller, e o nosso homenageado, o senhor Degar Tuller. Tivemos uma outra colônia também que justificou, que foi a colônia italiana. A colônia francesa, que está sendo representada neste ato pela senhora Marie Claude e Claude, né? Marie Claude, desculpa. Marie Claude, desculpa. Vamos chegar lá. E, infelizmente, não apresentou os homenageados. Vou explicar um pouquinho a dinâmica, né, para que os vereadores tenham um entendimento. Nós vamos abrir a palavra aos membros da mesa, né, aqueles que quiserem pronunciar agora ou ao final da sessão. Depois nós convidaremos os presidentes das colônias, que fará a leitura do histórico do seu homenageado, né, da importância do homenageado. O presidente pode também usar de alguma palavra, e o homenageado, assim que vier receber, também pode se pronunciar, né? A gente pode estipular o tempo de 3 a 5 minutos. Nós temos bastante homenageados, mas podendo ter um tempo aí de até 5 minutos para cada homenageado fazer aí os agradecimentos, né, à sua colônia e a indicação, assim sucessivamente. Depois, nós vamos abrir a participação dos senhores vereadores, até para que os vereadores conheçam todos os homenageados e possam falar, né, melhor, com mais dados sobre os homenageados e sobre esta sessão. Nós vamos... Não, pode ser. Nós vamos registrando algumas presenças, né, do seu Silvio Poeta, Sindicato dos Vigilantes de Nova Friburgo, o senhor Tony Ventura, nosso comendador, ilustre comendador, mais um amigo ilustre da nossa casa, que nós agradecemos a presença. O senhor Evi Gomes, tenente bombeiro, representando aqui o tenente-coronel João Paulo Mori. O senhor Karl Schinker, representando a senhora Carmen Arentz, que será agraciada pela colônia alemã. Nós vamos abrir os nossos trabalhos, abrindo a participação do nosso ex-presidente, vereador desta casa e autor desta lei, Eduardo Valentim. Se quiser falar daqui ou da tribuna, fica à vontade, Valentim. Matar a saudade um pouco. Jorge lembrou muito bem que esse negócio de matar a saudade é um pouco perigoso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores homenageados, senhor bispo, senhor representante do prefeito municipal em exercício, Demerval Barbosa Moreira, com muita satisfação, meu querido Serginho, que eu vejo ser resgatado essa homenagem tão bem elaborada naquele período que a gente pensou em fazer àqueles que nos colonizaram. É até um pouco emocionante para mim, porque na época que nós pensamos esse projeto, nós fizemos assim com muito carinho e com um sentimento muito inexistente hoje nas pessoas, que é o sentimento de gratidão. A gratidão por aqueles que aqui chegaram e que construíram essa cidade. Essa cidade que hoje é orgulho para todos nós, mas que no passado ela foi feita de muito suor, muito sangue e muita lágrima. Portanto, eu não gostaria de me estender muito, mas gostaria de deixar, inclusive fiquei surpreso, que parece que agora tem uma homenagem também à colônia francesa, e eu gostaria de terminar com o pensamento de um pensador francês. A gratidão é a memória do coração. Muito obrigado.
Vamos iniciar, portanto, os demais membros da mesa optaram por falar ao final das homenagens. Vamos começar com os nossos agraciados. Começando pela colônia alemã, eu gostaria de convidar a nossa amiga Dalva Brust. Pedir a solicitar ainda ao vereador Jorge que faça as honras, por favor. A colônia alemã, que indicou para receber esta homenagem da nossa casa, a senhora Carmen Arentz, que justificou sua ausência por motivo de saúde, e o nosso amigo, o senhor Carlos Schink, irá receber, em nome da dona Carmen, esta homenagem que a Câmara faz. Vou passar a palavra para a Tata Dalva, melhor do que eu, pode falar. Nós vamos só um minuto, a gente vai só depois apagar as luzes aqui, para que seja exposta aqui uma imagem da senhora Carmen, para que todos conheçam, esta homenageada pela colônia alemã. Bom, eu gostaria de agradecer, Serginho, o excelentíssimo Sérgio Xavier, vereador, a gente já fica mais íntimo, mas agradecendo a você, eu agradeço também a todos que compõem essa casa, agradecer também a todas as outras autoridades, como o Conselho, representando aqui o nosso prefeito em exercício, e o FAI, representando todos os outros demais presidentes das colônias, mas eu tenho um agradecimento especial ao Valentim por dois motivos. Não só porque ele fez tornou-se possível essa ideia de homenagear as colônias, ele foi o pai dessa ideia, mas porque ele também criou o Dia da Etnia Alemã, que foi o dia 3 de maio, o Dia da Etnia Alemã. Ele, como bom alemão, não esqueceu disso. E é mais uma razão aqui de a gente estar reconhecendo o trabalho dele. Bom, a nossa homenageada é Carmen Pereira Arens. Casada com Edgar Arens por 53 anos, viúva, mãe de 2 filhos, Frederico e Luiz Vitor, 6 netos, 2 bisnetos. Aos 80 anos, Dona Carmen, como é carinhosamente conhecida na Casa da Alemanha, foi escolhida por unanimidade pelos associados para ser a nossa homenageada nesta noite. Dona Carmen é aquela de rosa, em pezinha ali. Amigos, Dona Carmen, incontáveis. Quem não conhecia aquela senhora doce, de cabelos anelados, cabelos brancos, olhos atentos, sorriso largo, que atendia a todos que chegavam com muito carinho na Casa da Alemanha. Atuante no Grupo Oasis, que reúne artesãs e bordadeiras em torno do bem comum da Igreja Luterana, tinha um sonho de ter em anexo à igreja uma casa para os idosos, e assim nunca precisasse se afastar de Nova Friburgo. Gostava também de frequentar o espaço da felicidade no Clube do Xadrez, mas tinha uma paixão, a colônia alemã. A reciprocidade de sentimentos que sempre existiu dentro do Centro Cultural Teuto-Friburguense formou uma grande família, e Dona Carmen sempre foi um dos pilares do CCTF. Durante 9 anos, a dedicação foi absoluta. Como coordenadora da Casa da Alemanha, eficiente. Como amiga, inigualável. Como definir pessoas como ela? Impossível, porque são fontes inesgotáveis de amor e de conhecimento. A simplicidade da vida torna o exemplo de Dona Carmen ainda mais pungente. Não precisou de diplomas para saber ensinar. Não precisou de títulos para ser respeitada. Não precisou de grandes feitos para ser admirada. É e sempre será
simplesmente a mulher que fez a diferença na história do Centro Cultural Teuto Friburguense. A impossibilidade de estar conosco agora nesta homenagem não impede que a colônia alemã se sinta honrada em homenagear essa grande mulher e colaboradora. A Casa da Alemanha neste ano perdeu a senhora Vali Schneider, a senhora Catarina Helbling, e agora está convivendo com o afastamento da dona Carmen em função do glaucoma, que ela mudou-se para Niterói, para a casa do seu filho Luiz, mas procuramos sempre seguir em frente com os nossos objetivos, tendo nelas dona Vali, dona Catarina e dona Carmen os exemplos de determinação e amor pela cultura alemã, lembrando que as estrelas, sabe, as estrelas, elas sempre mudam de lugar, mas elas continuam iluminando a vida da gente. Agora, dia 29 de outubro, 29, 30, 31 e 1º, nós teremos a nossa primeira festa sem elas. Será uma festa com uma mistura de carinho, de saudade, mas uma festa também que leva a força, o reconhecimento da coragem, da dedicação dessas mulheres, em especial da dona Carmen, que lá de Niterói, por telefone, nos liga sempre, está torcendo para que a Oktober Free Fest seja novamente um sucesso. Muito obrigada a todos. Solicitar, aguarde um pouquinho, por favor, Dalva. Pode. Eu vou convidar o vereador Marcelo Verri, que faça a entrega, por favor. Pode convidar, por favor. Gostaria, por uma decisão da senhora Carmen, chamar o seu Karl Schink, que é o representante dela, oficialmente. Ela o escolheu e ele foi o nosso homenageado na última sessão especial. Agradecemos a Dalva, que tão brilhantemente tem presidido a colônia alemã, nossa agraciada. E vamos agora convidar o presidente da colônia da Áustria, a senhora Lola Vonblum, que fará também a nossa homenagem. Boa noite aos integrantes da mesa, representantes do nosso prefeito, nosso bispo, o senhor Ednei, Valentim, criador desse evento, o presidente das colônias, o presidente da Câmara dos Vereadores, demais vereadores, boa noite. Prefaciar alguém que tenha vindo de outras plagas e que tão rapidamente se integrou ao nosso cotidiano, tornando-se uma pessoa tão querida, é no mínimo uma grande responsabilidade. Veio e ficou, como se aqui tivesse achado seu verdadeiro lugar, como um maestro que encontrou sua orquestra. Com maestria, cumpriu sua missão pastoral. Captou com facilidade a realidade friburguense, tornando-se uma pessoa surpreendentemente influente em nossa comunidade. Falando um alemão perfeito, assim como o português, nos presenteou com pitadas de lirismo, de filosofia de vida e de bom humor. Estamos diante de uma pessoa
que, pela densidade de seu conteúdo humano, se fez merecedora da nossa homenagem. O simpático e sereno gaúcho, pastor Armindo Miller, traz em suas veias o sangue austríaco, do qual muito se orgulha, como também se orgulha a Casa da Áustria de Nova Friburgo. Eu tenho aqui um currículo feito pela Câmara dos Vereadores que eu vou ler. Nasceu em Panambi, Rio Grande do Sul, na época ainda pertencente ao município de Cruz Alta, a terra de Érico Veríssimo. Em 1958, integrou o Instituto Pré-Teológico São Leopoldo, em 1962, na Escola Superior de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Formou-se em 1966. Atuou nas paróquias de Arroio do Tigre, de 1966 a 1981, e Santa Cruz do Sul, de 1981 a 1996. De junho de 1998 a maio de 2008, exerceu as funções de pároco da Comunidade Evangélica de Nova Friburgo, durante 10 anos, né? Entre outras realizações, é sócio fundador do Centro Cultural Teuto Friburguense, é sócio efetivo da Academia Friburguense de Letras e integra o Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo. Onde está o meu homenageado? Eu acho que ele também vai usar a palavra. Convidar o vereador Isaac Demani, até pela estatura, né? Para ficar no mesmo andar que o nosso homenageado, para que faça a entrega. Bom, eu sou homem de palavra, por isso eu tinha jurado que eu não falaria. Mas acontece comigo o que acontece com a maioria de nós friburguenses. Que em tempos idos, alemães saíram da sua terra, foram para o centro da Europa, para um lugar chamado Boêmia. Coincidentemente, o nome de cerveja, né? Lá passaram por dificuldades diversas e, além de alemães, se tornaram austríacos, húngaros, hoje são da República Tcheca, e meu bisavô veio ao Brasil, para o Rio Grande do Sul, que no passado era colônia espanhola, e hoje eu sou brasileiro, friburguense por adoção. Então, eu agradeço a ideia do Valentim, estive aqui quando ele lançou essa ideia, muita honra, que a maioria de nós friburguenses tem origem em alguma outra nacionalidade. Mas todos somos da mesma raça, a raça humana, somos irmãos, não só de fé, mas irmãos de trabalho, e que bom que estão sendo homenageadas pessoas que não são daqui, mas que trabalhem para engrandecer esse município. Obrigado. Convidamos agora, pela colônia da Espanha, nosso querido presidente das colônias, o Sr. Vicente Alfaia, que também convidará o nosso próximo homenageado. Em primeiro lugar, saudar ao presidente da Câmara, senhor Sérgio Xavier, e saudar ao senhor Rosa Consi, representante do
para feito um exercício de verbal Marbosa Moreira. Cumprimentar muito especialmente ao senhor Marcelo Berli, isto por parte de todas as colónias, porque ele conseguiu aprovar uma verba muito importante para retornar a ser feita a Feira da Bondade em Nova Friburgo. Isso foi um agradecimento, estendo esse meu agradecimento a todos os vereadores que aprovaram unanimemente essa lei, embora os recursos não tenham chegado até agora para nós, mas isso foi determinado neste exercício. E também quero participar que a Escofi está em condições de receber dentro da lei, porque nós temos a contabilidade e a inscrição no CNPJ conforme determina o novo Código Civil. Mas só este gesto de carinho, ainda que talvez por alguns motivos não se cumprimente este ano, eu quero agradecer de todo o coração, em nome da Escofi e da colônias e de todas as colônias. Também queria saludar a nosso grande amigo Valentim, que já foi presidente desta Câmara, por sua feliz ideia de recompensar a todos os que chegaram a Friburgo e procuraram fazer desta cidade uma grande cidade, como realmente é uma grande cidade. Muito mais admirada fora de Friburgo que na própria Friburgo, porque todos os estrangeiros que eu recebido aqui, eles ficam admirados que tantas raças de diferentes etnias, de diferentes nações, convivam pacificamente, com suas diferenças, e às vezes, alguma vez, não assim tão pacificamente, mas que tenham a compreensão que é a única forma que a humanidade vai poder progredir. Quero cumprimentar aos restantes que compõem esta mesa, o Sr. Bispo, o Sr. Vereador e todos os vereadores. Então, esse carinho que a Câmara nos deu, através dessa lei, de nós poder nomear as pessoas que contribuem para o desenvolvimento ou dos seus antepassados, é realmente uma coisa que é muito admirada no exterior, e as 11 bandeiras que hoje hasteiam na Praça das Colônias, que será, se com um pouquinho de apoio, um dos pontos mais importantes do turismo, porque Friburgo é uma cidade que tem tudo para ter um bom turismo. Não quero me estender mais. Nossa homenageada é a senhora Alice de Tavares Montechiai, colônia espanhola, natural de Nova Friburgo, neta de espanhóis, casada, mãe de 4 filhos, tem 8 netos, 8 bisnetos, artística plástica, tendo realizado a sua primeira exposição no Centro de Artes de Friburgo em 1975. Desde então, tem participado de eventos e exposições em várias cidades de Brasil e do exterior. É trovadora da União Brasileira de Trovadores, Seção Nova Friburgo, e tem participado de atividades literárias através de trovas e publicações de contos. As raízes dela vêm de Vicente Sobrinho, que foi um dos primeiros que montou fábricas no atual bairro de Olaria, e eram olarias que fabricavam tijolos e telhas. Eles não vieram como imigrantes, vieram contratados como profissionais, porque se desconhecia em esta cidade e neste setor que domina Friburgo hoje a fabricação de ladrilhos e telhas. E então eram muito necessários, sobretudo para a colônia alemã, que almejava fabricar, criar grandes fábricas. Isso foi, então, eles vieram contratados. Por isso, Olaria tem o nome, esse nome. Então, ela é descendente de Vicente Sobrinho, que foi um dos pioneiros espanhóis que veio contratado a Friburgo para, com outros muitos que também se instalaram a continuação no bairro de Olaria e também no Pardo,
a família Álvarez se instalou no Prado. E Vicente Sobrinho se instalou na Olaria com muitos outros que vieram para cá. Mais tarde, isso se convertiu em um bairro. Não quero tomar mais tempo, me desculpe, mas estou muito emocionado por essa homenagem e gostaria que isto fosse cada vez mais triunfante, como sempre tem que ser as coisas. Muito obrigado. Boa noite. Convidamos, portanto, a senhora Dirce Montechiari para receber a nossa homenagem, por gentileza. Solicitar ao vereador Jorge Carvalho que faça a entrega da nossa homenagem, por gentileza. Eu só tenho a agradecer e estou muito emocionada e honrada em receber essa homenagem. Obrigada aos presidentes que organizaram e a todos vocês que compareceram. Boa noite. Vamos agora convidar, representando a colônia da Hungria, a sua presidente, a senhora Eva Jordão, para que faça também a homenagem da colônia da Hungria. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Sérgio Xavier de Souza, excelentíssimo senhor bispo, excelentíssimo senhor doutor Custódio Serafim Conci, que está representando o presidente em exercício, presidente da nossa Associação de Colônias, Vicente Quintal Faia, o vereador Valentim, ex-vereador, que pai da criança, que teve essa ideia de estender a homenagem também às colônias, Marcelo Verri, Isaac Dimani e demais vereadores, representantes das colônias, autoridades presentes, senhoras e senhores. A imigração húngara sempre, mas sempre estava vinculada a grandes comoções acontecidas na Europa, principalmente guerras, revoluções, perseguições políticas, étnicas e religiosas. Nós já tivemos a oportunidade de homenagear nesta casa pessoas de diversas etapas dessas comoções. A primeira pessoa que nós homenageamos foi Dona Irene Petelli, que veio logo após a guerra, antes de instalar o regime comunista na Hungria. Diante das perspectivas negras de um futuro vindo de uma guerra para um regime que foi realmente a alienação total do ser humano, a alienação de valores humanos, como respeito, honestidade e integridade, Dona Irene preferiu deixar a Hungria. E em Nova Friburgo ficou 36 anos, frente ao Parque Hotel, divulgando o nome da cidade e seus quitutes, sua gastronomia, passou os limites do Estado. Nos seus livros de registro de hóspedes, nós temos autoridades nacionais e internacionais. Então, nós sentimos muito orgulho ter sido uma pessoa homenageada desta comoção que foi o término do nazismo e princípio de um regime totalitário. A segunda pessoa que nós homenageamos foi Gabriela Sauley. Gabriela, nós somos produtos, tanto Gabriela como eu, da Revolução de 56.
em que os jovens estudantes se revoltaram contra o regime, reivindicando liberdade de expressão, liberdade de imprensa, formação de partidos políticos e, principalmente, a liberdade de ir e vir que nós não tínhamos. O que, em princípio, seria uma revolução, uma reivindicação de jovens estudantes, acabou sendo uma guerra civil. Porque o regime veio contra pessoas indefesas, matando-as sem qualquer, como eu vou dizer, condições de defesa. Durante 2 meses, nós vivemos uma guerra civil, nós, inclusive, passamos dias em subterrâneos para sobrevivermos. E, como nossos pais participaram, nós tivemos que deixar a Hungria. Infelizmente, nós fomos para um país comunista também, que é a Iugoslávia. Durante 10 meses, nós permanecemos em campos de exilados políticos. E nós viemos para o Brasil e nós somos muito, muito gratos pela oportunidade que nós tivemos de refazermos a nossa vida num país em que a liberdade religiosa, política e manifestação, tudo é permitido, é possível. E, inclusive, aceitando estrangeiros, acolhendo com tanto carinho como nós fomos acolhidos. A Gabriela tem um filho, eu posso dizer, um menino brasileiro, foi adotado por ela, deu nome e sobrenome, deu uma identidade e deu a ele também uma nacionalidade húngara. Ele hoje está trabalhando na Hungria. Nós escolhemos, da terceira etapa, que foi o princípio do século passado, é uma família que também viu as condições da Hungria desmoronarem. No princípio do século passado, você é tão conhecido Império Austro-Húngaro, a Hungria foi arrastada por uma guerra diante do assassinato do herdeiro do trono do Império Austríaco, o Francisco Ferdinando, que acarretou a primeira grande guerra mundial na Europa. E fez com que a Hungria ainda sofresse consequências mais dramáticas, porque a Hungria foi retaliada literalmente pelo Tratado de Trianon, que parece até piada o nome, Tratado de Paz. Nós perdemos 2/3 de território e 63% de população, que foi anexada à Romênia, foi anexada à Eslováquia, Eslovênia, Croácia e Ucrânia. Trouxe para a Hungria uma perspectiva quase nada de reconstrução. A perseguição e o ódio que esses países recém-criados fizeram contra nós, muitas vezes não teve outra alternativa a não ser deixar o país. O que aconteceu com a família Butke? É uma família que tinha um restaurante de 1000 lugares em Budapeste, em frente à ópera. Imagina um restaurante de 1000 lugares. Uma dinastia de família que vem de muitos anos com esse talento gastronômico, da cultura, né? E eles, infelizmente, deixaram o país. Eu vou ler aqui, foi Liana Butke que me passou esse histórico, porque eu acho belíssimo, uma história como que essa família conseguiu se reerguer, e essa homenagem hoje é justamente pelos 70 anos do Hotel Butke, que vai completar no dia 19 de dezembro. Um restaurante de 1000 lugares, e frente à ópera de Budapeste, Peter Karol Butke, viúvo com 3 filhos homens, insatisfeito com os rumos que a política vinha tomando na Hungria, decidiu-se por tentar a vida em outro país. Seu primogênito veio ao Brasil conhecer São Paulo, gostou e voltou à Hungria para buscar a família. Ainda no mesmo ano, isto em 1926, chegou no Brasil a família Butke, Peter Karol e seus 3 filhos, Carlos, Stefan e José. Foram direto para São Paulo, onde recomeçaram a vida vendendo em camelô os picles fabricados artesanalmente em casa. O pai, Peter Karol, morreu no primeiro ano no Brasil com uma doença não diagnosticada, a doença tropical. Os negócios foram sendo ampliados, os 3 filhos abriram uma fábrica de picles e, posteriormente, um restaurante húngaro, que fez enorme sucesso. Lá serviam tradicional culinária húngara e apresentavam-se conjuntos de violinistas húngaros recém-chegados de sua pátria com sua música alegre. Como o restaurante ficava em área residencial e a música soava até o amanhecer,
a vizinhança incomodada começou a reclamar. Éramos os anos 30 e o Rio de Janeiro estava em voga. Os 3 irmãos decidiram ir para lá e, na década dos 30, abriram no Rua do Rosário, no Rio de Janeiro, um restaurante chamado Boutique, com comida húngara e alemã. E a casa vivia cheia, com fila na porta. O prédio do restaurante pertencia a uma certa senhora friburguense, de nome Vitalina Neves. E o aluguel do imóvel era negociado de 2 em 2 anos. Esse restaurante era dos 3 irmãos húngaros, José, Stefano e Carlos. José comandava a cozinha, Carlos os funcionários e Stefano a caixa e a burocracia. Chegou o momento de renegociar com Dona Vitalina o aluguel do imóvel da Rua do Rosário. E José, de posse do dinheiro para pagar o aluguel, pegou o trem na Leopoldina, em direção a Cantagalo, para parar em Nova Friburgo. O contrato de aluguel para mais de 2 anos foi refeito e pago. O valor havia sido menor do que o esperado e, com o restante, José comprara um sítio aproximadamente de 200 mil metros quadrados de terra. Chegando ao Rio, mostrou aos irmãos que adquiriram um hotel em Nova Friburgo, mostrou os documentos da compra do sítio Santa Helena. Depois ele explicou, no papel estava o terreno, mas na cabeça dele já estava o hotel, e virou realmente um hotel. Abriram na casa já existente uma pensãozinha e depois construíram o primeiro pavimento do atual hotel, com recepção, restaurante, copa, cozinha, barzinho, jardim de inverno e 8 moderníssimos apartamentos, já com banheiro privativo cada um. Em 19 de dezembro de 1940, o Hotel Boutique abriu as suas portas aos muitos estrangeiros que na época subiam a serra, à procura do bom clima das montanhas. Vocês vejam que é uma história, inclusive encontrei essa história relatada num livro na Hungria, escrito por um jornalista, que traz a história dessa família. E o Peter, atualmente, está à frente do hotel, né? Eu fico muito orgulhosa mesmo de que uma família, né, tenha chegado às condições que eles chegaram, porque nós conhecemos os avós deles. Eles mostraram, inclusive, a mala com que chegaram no Brasil, as condições, e eles que nos orientaram, nós que chegamos depois, como que seria a nossa vida aqui em Friburgo, como que nós poderíamos se estabelecer, né? E eles deixaram o país, mas não deixaram a sua cultura, seu trabalho, principalmente aquela experiência que eles trouxeram da gastronomia, que é uma tradição milenar de um país, né? A Hungria, a boa comida, a torta, inclusive ele está nos devendo a torta Boutique, que essa receita foi vendida com o restaurante no Rio de Janeiro, né? O Peter, olha um pouquinho sobre o Peter, ele nasceu em 5 de janeiro de 1961, aqui em Friburgo. Filiação de José Pedro Boutique e Lisete Boutique, que eu conheço há tantos anos. Ele é casado com a Priscila Scaber Boutique e tem a filha Bianca Boutique, de 19 anos, e Catarina Boutique, de 14 anos. Ele estudou no Colégio Anchieta, ele fez a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Engenharia de Produção. Em 2002, ele se formou em MBA em Turismo, no Cândido Mendes, Entretenimento e Hotelaria. Portanto, bagagem não lhe faltou. Eu gostaria muito, entendeu, que ele recebesse os aplausos, porque ele está dando continuidade. É um trabalho iniciado em 1926. Vocês imaginam as condições em que as pessoas chegam, sem falar o idioma, a dificuldade que tem você se integrar num país que é tão diferente, mas no final acaba sendo tão igual, né? Eu agradeço em nome da colônia húngara por essa oportunidade que vocês estão nos oferecendo e que dê continuidade, por favor, que cada ano possamos indicar mais uma pessoa que possa se sentir realmente homenageado, respeitado pelo que trouxe de bagagem, de conhecimento e de experiência. Muito obrigada. Convidar, portanto, nosso querido Peter Bus e o vereador Cláudio Damião, que faça a nossa homenagem.
palavrinha rápida aqui, que a Elva já falou bastante, se deixar ela falar a noite inteira aí. Ela adora história e tem muito orgulho. Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar o presidente, extensivo a toda a mesa, os demais vereadores, a família que está apoiando aí, e os demais amigos também. Eu queria dizer que é com muito orgulho e com muita responsabilidade que a gente recebe um reconhecimento. Esse reconhecimento eu gostaria de atribuir ao meu avô, que foi um dos precursores da hotelaria. É o segundo hotel mais antigo em funcionamento hoje de Nova Friburgo. A vida hoteleira é uma vida muito difícil, é uma vida que tem muitas obrigações, você não tem final de semana, você não tem Natal, não tem Réveillon, não tem nada disso, você tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre integrado. Então, a família, às vezes, fica um pouco prejudicada nisso, que eu gostaria de agradecer e pedir desculpa em alguns momentos a toda a família nisso aí. Agora, por outro lado, é uma atividade que é com muito orgulho que a gente está chegando aos 70 anos agora em dezembro próximo. Uma atividade que a gente tem contato permanente com pessoas novas e é com muito orgulho também que eu posso afirmar para vocês, os hóspedes que chegam aqui em Nova Friburgo se encantam com a nossa cidade. Nós temos um povo hospitaleiro, educado, cortês. Precisa algumas ajudas, precisa como em qualquer comunidade. Mas, em geral, todos eles saem daqui com um sentimento de que foi ótimo um período aqui vivenciado e pretendemos voltar. Essa iniciativa do Valentim, apoiada pela Câmara aqui, de parabenizar, de dar esse espaço para que seja homenageado um representante das colônias, é muito importante. Eu acho que se Friburgo hoje é o que é graças a essa mixigenação que houve aqui, que fez com que a gente tenha esse povo maravilhoso. Por favor, deem continuidade a isso. Muito obrigado a todos. Boa noite. Nós agradecemos, parabenizamos aí o Peter, né, nosso vizinho ali do Hotel Brusque, com certeza um orgulho da nossa cidade. Vamos convidar agora a colônia japonesa, através do seu presidente, o senhor Motomo Watanabe, que fará também as homenagens aí da colônia japonesa. Boa noite a todos, boa noite à Câmara de Vereadores aí, ex-vereador, né, autoridade. A gente da colônia japonesa, eu não sei, eu sou pessoas que falam assim pouco, né, e a minha homenageada hoje é uma pessoa que não tem história, mas ela está fazendo história, tá? Ela é a nossa vereadora da colônia japonesa, da incentivadora, né? Ela a senhora Patrícia Mina Matsuoka Fushimaki, da colônia japonesa, natural de Nova Friburgo, casada, mãe de 2 filhos, professora, pedagoga e pós-graduada em administração e supervisão escolar. Atualmente exerce a função de diretora da Rede Municipal de Nova Friburgo. Na sociedade, atua como presidente, como incentivadora da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Nova Friburgo. Secretária da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Florância da Serra. Coordenadora do grupo de dança Yamanami e Dança Pomodori. É uma pessoa que, talvez, assim, a gente não tem como falar a história, mas é uma pessoa que está fazendo história em Nova Friburgo e é a pessoa que eu queria homenagear, a Patrícia.
vou solicitar o vereador Manuel Martins, com certeza também da região, o nosso vereador representante, para fazer essa justa homenagem à nossa querida Patrícia. Boa noite. Fiquei agora até constrangida, um pouquinho, né? Mas a gente tenta realmente fazer o melhor, né? Então, essa homenagem de hoje, né, que foi indicada, que o Motomo me indicou, né, gostaria também de dedicar a cada membro também da colônia japonesa, porque eu acredito que sozinha a gente também não consegue fazer nada, né? Então, muitas coisas eu estou aprendendo com a colônia, e assim a gente vai divulgando, né, para as próximas gerações. Então, o que eu tenho hoje realmente é só agradecer. Então, muito obrigada e obrigada a todos. Boa noite. Convidar agora, na colônia libanesa, nosso amigo Gilberto Sader. Excelentíssimo presidente, muito boa noite, saudando toda a mesa diretora, vereador Renato Biana, membro da comunidade libanesa, citando e expulsando todos os edis parlamentares dessa casa. Meu amigo Peter Busque, falando de vocês, estou saudando todos os homenageados desta noite. Eu recebi aqui um e-mail e vou começar lendo. Prezado senhor Gilberto Sader, parabenizo pelo seu incansável papel na divulgação do Líbano e peço, gentilmente, que transmita a mensagem em anexo ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, atenciosamente, Alidair, cônsul-geral do Líbano. Segue o anexo. Excelentíssimo doutor Sérgio Xavier de Souza, muito digno presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2010. Prezado presidente, em meu nome, em nome da comunidade libanesa do Rio de Janeiro, congratulo a Câmara Municipal de Nova Friburgo pela iniciativa da mesa diretora para a reunião solene em homenagem ao Dia das Colônias, bem como parabenizo o doutor José Nader por ter sido agraciado nessa ocasião, o que reflete a importância de seu papel na sociedade friburguense e a sua verdadeira ligação com as suas raízes e a pátria de seus antepassados. Temos a certeza de que essa iniciativa da nobre Câmara Municipal de Nova Friburgo contribui cada vez mais e de forma efetiva no fortalecimento das sólidas relações já existentes entre os dois países irmãos, o Líbano e o Brasil, além de preservar para as diversas comunidades as suas especificidades e a pluralidade cultural dentro da completa lealdade ao Brasil e esse país acolhedor. Atenciosamente, cônsul-geral do Líbano, Alidair. Falar de Zé Nader nos dá nem está escrito. A gente escreve só para não ser traído pela emoção ou pelo esquecimento de algum ponto importante. Por isso, a gente tomou cuidado de escrever. Mas falar de você é falar de Zé Nader, o Friburgo inteiro sabe quem é Zé Nader. Nosso homenageado desse ano é um amigo que todos conhecem, Zé Nader. Mas mesmo assim, vamos falar um pouquinho sobre sua vida. Nasceu aqui em Friburgo em 5 de 2 de 45, filho dos libaneses Nader e Youssef Bon Nader e Meli Amin Bon Nader. Sua vida escolar teve início no saudoso Externato São José, onde fez o curso primário. Após concluído, matriculou-se no Colégio Anchieta, onde estudou até o término do 2º grau. Prestou vestibular para Engenharia Civil, sendo aprovado para a Universidade Pública e para a PUC do Rio de Janeiro. Optou por essa última, onde se formou em 1969. Sua vida estudantil
foi marcada por prêmios, culminando com a da Associação Brasileira de Cimento do Porto de Mauá, pelo seu aproveitamento no curso de engenharia. No âmbito profissional, iniciou-se na empresa que construiu o metrô do Rio de Janeiro. Alguns anos após, passou no concurso para o DR Rio de Janeiro. Tornou-se conhecido no Norte e no Oeste, por ser responsável pela construção de várias estradas. Por sua indiscutível capacidade, foi convidado para trabalhar na empresa Mares Guia, onde por muitos anos continuou construindo. Agora melhorou. Empresa Mares Guia, onde por muitos anos continuou construindo estradas. Com o falecimento de seu pai e da sua direção da Casa Nader, juntamente com a sua mãe, a conhecida por todos nós como Dona Maria ou Iaiá para os mais chegados. Ficou até o final de 2008 à frente dessa empresa, ao lado de sua esposa e grande companheira, Najib Salem Nader. Sua sempre constante preocupação com a melhoria de Nova Friburgo o fez engajar-se em atividades diversas, como presidente do Conselho Deliberativo da CIANF, que é a Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, e também na diretoria do Sincomércio e do CDL. Realizou sempre trabalhos de relevância em diferentes governos municipais na nossa Prefeitura Municipal. É ele, detentor de um forte sentimento altruísta que o impulsiona a ajudar ao próximo. Sentimento esse que faz parte do seu dia a dia. Por isso, o seu envolvimento com tantas entidades filantrópicas e a conquista de muitos amigos por todos os lugares por onde passou. Saindo agora do seu lado profissional, vamos ao ano de 1980, quando, a convite de seu primo Emil, foi visitar o Líbano, terra de seus pais. Chegou ao Líbano, encantou-se com o Líbano e com uma peça preciosíssima do Líbano, uma peça chamada Najib Salem Nader. Apaixonou-se de pronto e com ela se casou aqui no Brasil. No ano seguinte, dessa união nasceram Tiago e Natalia, hoje formados. Tiago segue a mesma carreira de seu pai, engenheiro civil, e Natália optou por formar-se em analista de sistema. Entre tantos merecedores da nossa homenagem, a colônia libanesa escolheu José por sua bela história de vida. E eu, Gilberto Sader, presidente desta etnia, estou muito honrado em participar, junto com a nossa digna Câmara Municipal, dessa justa e significativa homenagem a esse grande entusiasta da colônia libanesa friburguense. Parabéns, amigo José Nader. E parabéns também a sua esposa, Najib Nader. Como diz um velho ditado, ao lado de todo grande homem existe sempre uma grande mulher. Peço agora que a minha esposa, Leila Sader, que ofereça um mimo à nossa amiga Najib Nader e ao Zé Nader que vem aqui. Então peço que os três venham aqui à frente. E eu convido também o nosso digníssimo vereador, Dr. Renato Abiame, também da comunidade libanesa, que acompanhe essa solenidade homenageando através da nossa casa. Essa placa é da comunidade libanesa. Você pegaram no Egito. Obrigado. Dr. José Nader, em reconhecimento da comunidade líbano-friburguense por seus trabalhos em prol do congressamento e difusão da nossa etnia. Orgulho inteiro em nossa comunidade. Gilberto Sader, presidente, Nova Friburgo, 26 de 10 de 2010.
Boa noite a todos. Desculpe que eu estou um pouquinho nervosa. Nesta noite festiva, queremos parabenizar a Câmara Municipal de Nova Friburgo pela iniciativa de homenagear as colônias que constituíram e constituem a nossa cidade. Cada colônia possui um papel muito significativo na história do nosso município. Em nome da família Nader, agradeço a homenagem recebida e desejo partilhá-la com todos os imigrantes que trabalharam e trabalham para a formação e desenvolvimento de Nova Friburgo, de modo especial com a colônia libanesa homenageada nessa noite. O amigo Gilberto Sader apresentou a história do nosso querido José. Como familiares do José, conhecedores do seu dia a dia, somos chamados neste momento a destacar algumas marcas que o caracterizam. José é um marido, um pai, um irmão, um tio, um primo, um amigo, dedicado a todos os que o cercam. É o tio padrinho de muitos, é o querido tio Zé. Em seu dia a dia está sempre disponível com palavras e ações para consolidar a vida de cada um e impregnar de alegria ao ambiente coletivo. José mantém acesos os ideais que pautaram a vida de seus pais: retidão de caráter, afeto e solidariedade. Esses ideais constituem o melhor legado que José oferece a todos os que cercam. A homenagem feita a José é uma valorização das marcas que ele possui. Obrigado, amigo Gilberto Sader. Obrigado a todos vocês que aprovaram e tomaram possível essa homenagem. Parabéns, querido José, pela merecida homenagem. Bom, depois de tanto que já falaram, só me resta agradecer à Câmara, na pessoa do Sérgio, ao Valentim, para a criação dessa homenagem, ao Roosevelt, representando aqui ao prefeito, aos demais vereadores e, de maneira especial, a Dona Edilei. Muito obrigado. Vamos, a emoção acaba contagiando a todos, esse momento importante. Uma outra colônia muito importante para Nova Friburgo, a colônia pan-africana, sua presidente, a querida Ilma Santos. Boa noite, autoridades aqui presentes, civis e militares. A nossa história vem sempre na contramão de tudo que se foi falado aqui, né? Nós ganhamos o título de colonos, mas, na verdade, nós somos construtores, porque a nossa participação na colonização de Nova Friburgo foi realmente construí-lo, porque nós viemos escravos para cá, nós viemos sem nenhuma opção de melhoria de vida, nós viemos obrigados. Então, a nossa história aqui é a construção, mas gostamos, com certeza, já nos acostumamos a ser chamados de colonizadores. Nós temos uma parte de gratidão sobre isso. A história do negro, na verdade, no Brasil, vem sempre do lado negativo. Tudo que era ruim, o negro tinha sua participação. E isso não é verdade. Nós temos exemplo de Nova Friburgo. Nós viemos de um processo de segregação que muito atingiu todas as nossas famílias, nossos antepassados, que muito destruiu. Mas dessa segregação nós ganhamos um presente, que foi a vinda de
de Dona Celice Ribeiro Martins para Nova Friburgo, pois ela não é de Nova Friburgo, ela é de São Sebastião do Alto, e nós ganhamos em 1935, com essa segregação, com esse processo de segregação que separa sempre a família, nós ganhamos esse presente que é a Dona Celice. Eu gostaria aqui agora, que eu já falei um pouco da história, de pedir a bênção aos mais novos, a bênção aos mais velhos, e falar que a história de Dona Celice jamais poderá ser contada por Ilma. Ilma não tem competência para contar essa história, não. A história de Dona Celice, uma mãe de 4 filhos naturais, um adotivo, 14 netos e 13 bisnetos, ela mesma vai contar para a gente. Muito obrigada, Dona Celice, por aceitar a nossa homenagem. Vamos convidar o vereador, o professor Pierre, para fazer a nossa homenagem, por gentileza. Excelentíssimo senhor representante do prefeito e os vereadores, todos que estão aí na assistência. E demais membros que aqui presentes, aos quais também saúdo, queridos amigos aqui representantes. Boa noite a todos. Quando recebi a primeira informação a respeito desta homenagem, fiquei desconcertada, pois não poderia imaginar que, completados 76 anos de Nova Friburgo, residência em Nova Friburgo, seria alvo de uma homenagem desta natureza. É com admiração que posso dizer que a colônia africana negra de Nova Friburgo luta não só pela igualdade, mas sim pela equidade para negros, afrodescendentes e comunidade historicamente discriminadas, que tem como objetivo reconhecer a importância das ações desenvolvidas em benefício da população afro-brasileira, seja no âmbito da cultura, educação e mercado de trabalho, dentre outros. Bem, durante toda a minha vida, muitas pessoas passaram por mim, dia após dia, mas somente algumas dessas pessoas ficaram para sempre em minha memória. Essas pessoas não ditas, amigas, e as levarei para sempre em meu coração. Às vezes, pelo simples fato de terem cruzado meu caminho, às vezes pelo simples fato de terem me dado um minuto de sua atenção, por terem confiado em mim, amigos de verdade que ficarão para sempre em meu coração. Pela minha experiência de vida, hoje tenho a tarefa de aconselhá-los para que sejam eternamente aquilo que vocês desejarem, sem que ninguém infira nisso. Quero que vocês vivam intensamente e que todos os sonhos de vocês se realizem, que continue assim, com a mesma dignidade de sempre, que vocês consigam transparecer tudo o que é, acima de tudo,
sejam intensos, tendo a simplicidade de admitir os seus erros. Errem muito, porque não há nada de errado nisso. Sonhem com tudo aquilo que vocês mais desejam. Desejem mais. Nunca tenham medo de que vocês possam ser. Renovem as suas esperanças todos os dias. Eu quero que vocês sintam saudade dos velhos tempos e que vocês percebam a quanto é importante ter amigos e quanto é importante se sentir bem. Que vocês contem a nossa história para todos os que vieram perguntar sobre felicidade. Agradeçam seus pais pela vida, pelo amor, pela alegria. Não espere que você vença toda a guerra, todo o conflito, a angústia, mas lute. Sejam conscientes e saibam que o mundo não gira em torno de vocês. Quero que, quando vocês esquecerem de mim, que pelo menos lembre-se de quanto está sendo bom este momento e que quanta felicidade vocês me proporcionaram. Quero dizer que eu sou uma soma de todos vocês. Eu estava descorrendo estas simples palavras quando me deparei com uma interessante história, a da camélia branca, símbolo do abolicionismo. A camélia, uma flor delicada e especial, foi usada na lapela pelos abolicionistas durante a campanha pelo fim da escravatura, em 1888. Simbolizou a liberdade durante a campanha absolutista. Nos tempos ásperos, nada podia se comparar à força simbólica das camélias do Quilombo do Leblon, também conhecido como camélias da liberdade. Exatamente com a liberdade que se pretende conquistar a camélia, não era uma flor dessas comuns, era uma flor em processo de adaptação. Servia, inclusive, como espécie de senha por meio da qual os abolicionistas podiam ser identificados. A princesa Isabel, inclusive, ousou algumas vezes aparecer em público com uma dessas flores a adorná-lo a roupa. Foram-lhe oferecidos, inclusive, quando da assinatura da Lei Áurea, ramos de camélia. Um escravo podia identificar imediatamente possíveis aliado pelo uso de uma dessas flores no peito, ao lado do coração. Usar uma camélia na lapela ou tê-la no jardim era uma quase assintosa confissão de fé abolicionista. Por isso, trago aqui, em forma de agradecimento por esta homenagem tão especial, esta camélia, oferecendo humildemente à senhora Ilma dos Santos, aqui presente, todos os votos. Obrigado a vocês e meus filhos, minhas amigas e todos que estão aqui por esse momento de felicidade. E a colônia pan-africana só fez a homenagem à baiana mais antiga da Imperatriz. Olha a aula de história que nós tivemos aqui nesse momento.